Nesse vídeo a gente não vai fazer a entrada característica do canal, certo? Como muitos de vocês já sabem, a cantora Marília Mendonça faleceu agora, recentemente, algumas horas atrás, em um acidente de avião. E eu acredito que a gente pode ressaltar dois pontos muito importantes nessa história, né? E antes de tudo, antes de falar qualquer coisa, sem dúvidas, eu e todo mundo que conhece um pouco da Marília Mendonça, né? Eu não acompanhava tanto o trabalho dela, né? Sei de algumas coisas, mas óbvio, acho que todo mundo no Brasil conhece ela. E sem dúvidas, os fãs e principalmente a família dela, né? E eu, aqui estamos todos muito tristes, né, com o que aconteceu. Uma moça muito jovem, eu não sabia que ela tinha 26 anos, né? Ela é um pouco mais nova que eu. E já falecer assim, né, com a vida toda pela frente, com tanta gente que gostava dela, né, tinha carinho pelas músicas dela. E eu tinha acabado de gravar um vídeo a respeito da Eliane Giardini, né, que visitou a igreja quando eu soube dessa notícia. E para me ajudar aqui, né, como é muita coisa de uma vez, eu puxei uma matéria do jornal R7, né, o jornal online aqui, que diz assim: Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesta sexta-feira após a queda do avião em que estava, na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. A notícia da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, né? E uma curiosidade, até achei bem interessante essa matéria do R7, que diz o seguinte: nascida em Cristianópolis, município do estado de Goiás, Marília teve seu primeiro contato com a música na igreja e começou a compor quando tinha 12 anos, escrevendo canções para outros artistas, né? Então, é muito triste tudo isso. Principalmente a forma. Eu acho que a morte natural ela tem as suas peculiaridades, mas o acidente ele sempre tem aquilo, né, das pessoas que estão ao redor de caramba, será que poderia ter sido evitado? O que é que acontece? E assim, é, é muito complicado. A gente soube das notícias, né? Tá tudo vindo de uma vez agora. Então, tá, se eu falar alguma besteira aqui é porque não tá tudo apurado ainda. Mas é muito complicado essa questão de aviões particulares, né? Já não é a primeira vez que nós temos notícias de que acontece algum problema com esses aviões particulares, certo? Quem puxar bem na memória vai lembrar do caso da Chapecoense. Então, esses aviões menores que transportam pessoas em menos quantidades, né, em menos quantidade, são complicados, bicho. São complicadíssimos, né? Toda hora é notícia de acidente acontecendo com esses aviões. Então, é algo que tem de se observar aí, certo? É complicadíssimo isso. Mas, agora puxando para um outro lado, para nós cristãos, sem dúvidas, a gente tem a esperança, né, tem a fé de que nós vamos encontrar nosso Salvador Jesus Cristo em outra vida, né? Na vida após essa vida aqui na Terra. E para nós, santos dos últimos dias, a gente sabe a respeito do plano de salvação, certo? Então a gente tem muito definido o que vai acontecer depois da morte dessa terra, nessa terra. Mas ainda assim, é muito difícil lidar com isso, né? Nunca é fácil. Por mais que você saiba do plano de salvação, passar esse período longe do seu familiar, né? Esse período aqui na Terra, longe da pessoa que você ama, que foi pro outro lado do véu, certo? Né? É triste, de alguma maneira, né? Principalmente no caso da Marília Mendonça, que foi tão rápido assim. Ela era muito jovem, muito, muito, muito jovem. E, como eu disse, né, eu fiquei espantado. Nossa, ela, 26 anos.
toda uma vida pela frente, certo? Então, eu acho que o que a gente consegue falar aqui nesse vídeo é que, por mais que isso pareça clichê, a nossa vida é muito breve. A gente não sabe quando as coisas vão acabar. Então, são experiências assim que nos lembram que não vale a pena você brigar a ponto de romper relações com pessoas que você ama, sabe? Às vezes a gente briga com um pai nosso, ou uma mãe nossa, certo? Ou algum amigo muito querido, e não vale a pena, bicho. Um dia essa pessoa se vai, ou você não sabe se você próprio, né, vai antes, e as coisas ficam ruins, e você fica brigado, e você perde tempo de viver experiências maravilhosas com essa pessoa, certo? Então, o arrependimento em Jesus Cristo, o perdão, são coisas que a gente não pode deixar para ontem, certo? E eu nunca me arrependi na vida de me reconciliar com pessoas amadas em que em alguns momentos da vida eu tive dificuldades. Eu nunca me arrependi disso, sabe? Às vezes a briga, a raiva, o nosso jeito turva a nossa visão e nos cega, certo? Mas isso passa, bicho. Pouquíssimas coisas são tão graves pra gente ficar sem falar com uma pessoa por meses, por anos, sabe? Por décadas. Pouquíssimas coisas. Eu nem saberia dizer quais são elas, sabe? E essas pouquíssimas coisas, com certeza, estão muito longe da nossa realidade, da realidade que nós vivemos. Então, até em uma tragédia como essa, da Marília Mendonça, a gente pode aprender algo, sabe? Então, vale a pena perdoar e permitir o perdão dos nossos familiares, pelo menos fazer a nossa parte, né? De amigos que nós amamos também. Então, é isso que eu consigo pensar nesse momento, né? Eu tô um pouco agitado aqui, né? Um pouco emocionado com isso que aconteceu com a Marília. E é isso, pessoal. É isso que eu queria falar aqui no vídeo rapidinho, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo aqui do canal.